Boa noite, Karina. Boa noite, Heleninha. Boa noite, Madalena. Boa noite, Pri. Boa noite, Ilse. Boa noite, Renata. Vamos lá, vamos começar. Já tem bastante gente. Vamos lá, então. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos companheiros de jornada. Mais uma semana e que a gente pode se reunir, que a gente faz dessa uma hora algo que nos acende espiritualmente e que também forma uma luz muito intensa que auxilia no equilíbrio das egrégoras tão pesadas deste momento em que nós vivemos. Boa noite, Abadia. É tão bom quando nós vemos várias pessoas reunidas em nome de Deus e buscando conhecimento. O conhecimento é o que nos permite discernir o certo do errado e que nos faz compreender que o nosso caminho de evolução é realmente cheio de pedras, mas que todas essas pedras, por mais que em algum momento causem dor, elas também são um instrumento de poderosa depuração, porque ainda no estágio em que estamos, precisamos da dor para evoluir, para sairmos das zonas de conforto que tanto insistimos em ficar. Então que nesse momento, dentro do íntimo de cada um de nós façamos uma oração ao nosso mentor espiritual, esse querido amigo que está sempre conosco, que tão gentilmente assumiu essa missão de amor, que é guiar a cada um de nós nesta jornada chamada encarnação, e que ele leve todos os nossos pedidos íntimos a todos aqueles a quem endereçarmos, e que a luz que aqui se forma seja distribuída entre todos os corações que por algum motivo, independentemente do que seja, estejam aflitos, estejam ansiosos, estejam amedrontados, estejam mergulhados nas trevas que os sentimentos ruins acabam por nos levar. Que todos se agarrem a essa luz, reacendendo dentro de si a força que todos possuem e que então encontrem a luminosidade fora de todas essas trevas que muitas vezes nos tornam tão impotentes. E que assim seja hoje e que assim seja para todo sempre. Eu espero que todo mundo esteja bem. Boa noite para todo mundo. Entrou bastante gente depois que eu fiz a saudação inicial. Então sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados, acolhidos. É com muita alegria que eu me reúno com vocês como todas as semanas. E para iniciarmos aqui o nosso estudo de hoje, o nosso 12º estudo, eu vou ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Há muitas maneiras de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, há aí uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é útil algumas vezes, pois alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e além disso, disfarça-se de tantas maneiras. É possível ser caridoso mesmo com os parentes e os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando-se suas fraquezas, tendo cuidado em não ofender o amor próprio de ninguém. E vós, espíritas, podeis ser caridosos em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, levando os menos clarividentes a crer, mas sem chocá-los, sem atacar de frente suas convicções,
mas levando-lhes docilmente a nossas reuniões, nas quais nos poderão ouvir e nas quais saberemos achar uma brecha em seus corações, por onde deveremos penetrar. Eis aí uma face da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, os deserdados da terra, mas recompensados por Deus, se souberem aceitar suas misérias sem murmurar, e é nisso que dependem de vós. Far-me-ei compreender através de um exemplo. Várias vezes na semana vejo uma reunião de damas, há damas de todas as idades. Para nós, vós o sabeis, são todas irmãs. E o que fazem? Trabalham, rápidas, os dedos são ágeis. Vede também como são radiantes os rostos e como os corações batem uníssonos. Mas qual é seu objetivo? É que elas veem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam acumular, durante o verão, os grãos necessários à sua provisão, e a maioria dos seus bens está empenhada. As pobres mães inquietam-se e choram, sonhando com os filhos pequenos que neste inverno passarão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou algumas mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionaram pequenas vestimentas. Mais tarde, num desses dias que a neve cobrirá o chão e que vós murmurareis dizendo: Deus não é justo, pois é a fala costumeira dos que sofrem, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se fizeram as operárias dos pobres. Sim, é por vós que elas assim trabalham. E vosso murmúrio se transformará em bênção, pois no coração dos infelizes o amor segue bem perto do ódio. Como é preciso um encorajamento para todas essas trabalhadoras, eu vejo as comunicações dos bons espíritos chegarem-lhe de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade também trazem seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu. E asseguramo-lhes, além disso, e sem medo de estarmos avançando muito, que essa moeda não lhes faltará. Caritas, Lyon, 1861. Aqui fala de dois tipos de caridade, a caridade material e a caridade imaterial. A caridade imaterial, a caridade material, ela é extremamente necessária. Existe uma desigualdade enorme de distribuição das riquezas, e isso não é novo para nenhum de nós, e elas são necessárias para que nós ofereçamos, nós aqueles que podem, ofereçamos a quem não tem o provimento necessário para a subsistência. Não é uma caridade menor, porque ela é necessária como instrumento da materialidade onde nós nos inserimos hoje como encarnados. Mas ela não é a única forma de caridade. A caridade imaterial também, ela é de grande valia. Sermos bondosos, atenciosos, termos empatia, sermos solidários, sermos pacienciosos, ofertarmos as nossas palavras, conselhos, os nossos ouvidos para as pessoas que precisam, também são formas de caridade muito grandiosas, muito grandiosas. E nós nos esquecemos, porque nós somos tão carnais, tão materiais, que a gente só se lembra da caridade material. Nesse momento, é muito necessário que aqueles que podem ajudem aqueles que precisam. Vivemos um momento totalmente atípico, onde as desigualdades estão ainda mais escancaradas e que faz parte da nossa
responsabilidade de dividir aquilo que nós temos em excesso. Porque para viver não se precisa de muito. E o que se tem a mais, com certeza falta para outra pessoa. Por isso que as coisas são tão desiguais aqui na Terra. Então que a gente use esse momento para ser mais caridoso de forma material e perceber o quanto isso retorna para nós em forma de bênçãos. Todo mundo tem no guarda-roupa uma calça, uma blusa, um cobertor que não usa mais. A gente tem, a gente guarda porque a gente acha, porque eu vou usar, porque vai voltar a servir. Enfim, a gente acaba deixando lá e tem tanta gente precisando. Então é uma caridade que nesse momento se faz muito necessária. Mas além disso, a caridade imaterial também, ela é uma necessidade premente do momento atual. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão isoladas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão com medo. E se a gente puder ofertar um pouquinho do nosso tempo numa ligação, numa chamada de vídeo, numa conversa, enfim, por mensagem, é muito bem-vindo, porque tem gente que mora sozinho até. Eu estou com a minha mãe, moro com a minha mãe, então eu tenho uma companhia e já é difícil de nos mantermos assim tão distantes como o momento nos demanda. Mas existem formas de atenuar isso um pouco. E aqui fala especialmente a nós espíritas, que precisamos nos lembrar de levar a mensagem do Espiritismo de forma doce. Nós não precisamos escancarar temas específicos demais do Espiritismo e que muitas vezes causam choque a quem não está acostumado com o tema ou não aceita, porque isso só vai criar uma rusga, isso vai criar um desconforto. O Espiritismo trata de temas universais: amor, amor ao próximo, paz, fraternidade, solidariedade, caridade. São temas universais. Eles podem ser levados até aqueles que não comungam da mesma crença que cada um de nós que aqui se reúne comunga. A gente pode falar de Deus, porque também é universal. A gente pode falar tudo com doçura. A gente não precisa chocar. E a gente também não precisa entrar em choque se alguém nos questionar a respeito de quaisquer dos temas que nós aprendemos na doutrina espírita. Precisamos ser caridosos também nesse sentido, de ter tolerância religiosa, de tratar a todos igualmente, porque nenhum de nós é melhor ou mais especial do que ninguém. Nós só entendemos aquilo que nós buscamos lá no final por um caminho diferente. Eu já disse isso algumas vezes. Nós encontramos na religião um meio que é simpático e que nos facilita um entendimento que nós buscamos para chegar ao objetivo final, que é sermos seres espiritualizados. Então, nós não precisamos causar choques e nem revidar ataques para que vivamos a nossa fé. E nós não precisamos também, por isso, agredir a fé de ninguém. Isso também é uma forma de ser caridoso. Então, ajude materialmente, porque nesse momento mais do que nunca é muito importante. Ajude com o seu tempo, a sua atenção, sempre, porque agora também se faz muito necessário. E como espírita, leve a doutrina espírita sem precisar deixar tão claro que você está falando dela. Leve-a em forma de amor, porque é isso que ela nos dá. E ela será recebida por todos a quem a mensagem chegar, tá bom? Nunca se esqueçam disso. E vamos estudar, né? Livro dos Espíritos, nosso 12º estudo. Nós estamos no capítulo 4 do livro 2. Nós estamos esse capítulo é da pluralidade de existências, e o subtópico que nós iniciaremos hoje é o subtópico da transmigração progressiva, na questão 189, tá?
Então, na questão 189, pergunta-se: desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude das suas faculdades? Não, pois o espírito, assim como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. A inteligência só se desenvolve pouco a pouco. Então, desde que nós fomos criados lá atrás, somos portadores de faculdades plenas como espíritos? Não, porque nós somos criados primitivos, nós somos criados absolutamente ignorantes. Então, como diz aqui, nós temos uma existência 100% instintiva, ou seja, nós somos dominados totalmente pelos nossos instintos primitivos e a gente não tem consciência de si mesmo, muito pouca. Então, assim, ao longo das existências, ao longo das provas, das expiações e de cada aprendizado adquirido, nós evoluímos. E então essa consciência, essa plenitude de faculdades vai se desenvolvendo. Cabe deixar claro que nós nem agora gozamos da plenitude de nossas faculdades, porque ainda há muito que nós não sabemos, tá? Então é com a evolução e as sucessivas existências que nós alcançamos efetivamente o que se chama plenitude de faculdades, tá bom? Questão 190. Qual o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado de infância se comparado à vida corporal. Sua inteligência mal desabrocha, ela ensaia para a vida. Então, lá na primeira encarnação, nosso espírito é comparado ao que nós vemos nas crianças encarnadas. Elas são frágeis e não possuem inteligência desenvolvida. Ela está desabrochando para a vida. Então, assim acontece também com nós, enquanto espíritos, lá na primeira encarnação que nós vivemos, certo? Gente, eu tô colocando a mão na cabeça porque hoje eu tô com uma dor de cabeça que vocês não imaginam. Uma coisa horrorosa, que não passa com nada, com nada. Tá latejando assim. Questão 191. As almas de nossos selvagens são almas no estado de infância? Infância relativa, mas já são almas já desenvolvidas, elas já nutrem paixões. Então, os selvagens são almas que ainda estão no estágio de infância? Relativamente, já são almas que já se desenvolveram um pouco, já nutrem as paixões, então por isso elas não são completamente equiparadas ao estado de infância, mas elas ainda são primitivas, mas já se desenvolveram mais do que quando o espírito foi criado. Questão 191A. As paixões são... Obrigada, Dani, obrigada. As paixões são, portanto, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. Elas são um sinal da atividade e da consciência do eu, ao passo que na alma primitiva a inteligência e a vida estão no estado de germe. Então lá, quando fomos criados, quando éramos primitivos, a nossa inteligência, a nossa vida eram no estado de germe, ela era bem primitiva. E aí as paixões, elas demonstram que já estamos nos desenvolvendo. Mas como deixa claro que a espiritualidade não é um sinônimo de perfeição, muito longe disso. Significa que há uma atividade e que há consciência. As paixões significam isso, mas não são sinais de perfeição. E aí Kardec, nós estamos na questão 191A, lá no capítulo 4 do livro 2, Jussara. Aí Kardec vem em nota a questão 191 e diz o seguinte. Obrigada, Pri, obrigada, amor. A vida do espírito no seu conjunto percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Ela passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, através de uma sucessão de períodos, ao estado adulto, que é o da perfeição,
com a diferença de não ter o declínio e a decrepitude da vida corporal. Ou seja, a vida do espírito, ela percorre analogamente as mesmas fases da vida corporal. Nós passamos de embrião para a infância, para chegar ao longo de vários períodos ao estado adulto, que seria a perfeição, certo? Que é o que nós tanto buscamos. Com a diferença de que esses estágios todos, eles não sofrem, obviamente, com o declínio e com a decrepitude que é inerente à existência corporal, porque nós nascemos, crescemos e, se seguirmos a ordem normal da vida, não fizermos nenhum mau uso do nosso corpo físico, nós chegaremos, se assim for necessário para o cumprimento daquela encarnação, até a idade, até sermos idosos, e então o nosso corpo ele entra em declínio ano após ano, porque nós temos uma carga vital limitada, uma hora ela se esgota e com isso finda-se a vida, diferentemente do que ocorre na vida corporal. Quanto mais envelhecemos, mais próximos da perfeição nós nos encontramos, sem que haja qualquer intervenção de declínio nessa vida imaterial. Vamos lá. Vamos voltar. Ela passa gradualmente do estado de embrião ao de infância para chegar, através de uma sucessão de períodos, ao estágio adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não ter o declínio e a decrepitude da vida corporal, de sua vida que teve um começo, não ter um fim, de que ele precisa, sob o ponto de vista de um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E seu progresso não se dá numa única esfera, mas passando por mundos diversos. Então, é aos poucos, sairmos da infância do nosso espírito até chegarmos aqui, o que eles falam de vida adulta, da vida espírita adulta, há um longo período e há muitos lugares por onde passamos para percorrer este caminho, né? Nós estamos falando da pluralidade de existências e da pluralidade dos mundos habitáveis. Vamos lá, então? A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, sendo que cada uma delas representa para ele uma oportunidade de progredir. Assim como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias infrutíferos, na vida do espírito há também existências corporais que não lhe trazem resultados, por ele não ter sabido aproveitá-las. Nós já falamos disso, né? O espírito ele não retroage na sua evolução. Nós não vamos hoje no estágio em que estamos cometermos erros que cometemos já no passado, porque aprendemos a lição e nós não vamos regredir na escala evolutiva. Nós não retroagimos enquanto espíritos, mas nós podemos fazer pouquíssimo ou nenhum proveito da encarnação tão valiosa que se vive. E assim, nós não retroagimos, mas nós ficamos parados. Então, é um tempo perdido, um valioso tempo, uma oportunidade gigante perdida. E isso dói muito para o espírito, dói demais. Então, a gente tem que buscar fazer de tudo para aproveitarmos as oportunidades de crescimento que encontramos ao longo da vida. Não podemos desperdiçar uma oportunidade tão valiosa como a reencarnação, tá bom? 192. Podemos, a partir desta vida, com uma conduta perfeita, transpor todos os graus e nos tornarmos espíritos puros, sem passar por graus intermediários? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu sou perfeita. Então, isso quer dizer que eu já virei um espírito puro, sem passar pelos outros estágios que são necessários. Isso é possível? Não, pois que o homem julga ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto permite sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta.
Assim como uma criança que, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à idade madura, ou ainda como doente, que passa pela convalescência antes de recuperar toda a saúde, além disso, o espírito deve progredir em conhecimento e em moralidade. Se ele só se adiantou num sentido, é preciso que progrida no outro para atingir o topo da escala. Porém, quanto mais o homem se adiantar em sua vida presente, menos penosas e longas lhe serão as provas seguintes. Então, gente, como em tudo na vida, não nos é permitido pular etapas, mesmo porque não seria possível. O que nós hoje entendemos como perfeição e que às vezes nós apontamos em algumas outras pessoas como perfeição, né? Elas são perfeição do ponto de vista que nós temos enquanto encarnados. Nós temos um entendimento, uma compreensão totalmente limitados. Então, o que é perfeito para nós está absolutamente longe do que é a perfeição espiritual que nós almejamos enquanto espíritos. Então, não é permitido pular etapas. Assim como eu não posso, aos 15 anos, por exemplo, virar médica, porque eu preciso terminar a minha escola, eu preciso fazer a faculdade de medicina para então virar médica, assim também ocorre na vida espiritual. Nós precisamos passar por etapas. Nós precisamos passar por provas e expiações necessárias para o saneamento de débitos que um dia tenhamos adquirido, tá? Se nós cometermos menos erros, obviamente que depois na outra vida as provas serão menores, elas serão mais leves, porque não há tanto a ser resgatado. Mas elas sempre vão existir até que nós cheguemos a esse lugar que nós não compreendemos por uma deficiência tanto de vocabulário quanto de compreensão, tá bom? Questão 192A. O homem ao menos pode garantir a partir desta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Somente o desleixado permanece sempre no mesmo ponto. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai cometendo menos erros e a outra vida vai ser mais leve, certo? Nós não teremos tantas amarguras pelas quais precisaremos passar, porque já teremos aprendido boas lições, mas elas vão existir em menor grau. O importante é que a gente então não permaneça no mesmo ponto, porque é tempo perdido para o espírito que almeja tanto a perfeição e que quer tanto crescer. Questão 193. Um homem em novas existências pode descer mais baixo do ponto que estava? Em termos de posição social, sim, como espírito, não. Então, vamos supor que hoje nós somos pessoas riquíssimas nesse mundo encarnado. Não necessariamente a partir daqui todas as nossas encarnações serão rodeadas de riqueza. Não, nós podemos regredir do ponto de vista de posição social, de status. Como espírito, não, tá bom? Questão 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um criminoso? Não, pois ela não pode degenerar. Então, não retroage. Não tem como eu ser uma pessoa boa e na outra encarnação eu voltar como uma assassina, porque eu estaria regredindo e isso não acontece. 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, caso ele tenha se arrependido, e então é uma recompensa. Então, o criminoso, o perverso, o homem mau, ele pode tornar-se um homem de bem? Pode, desde que ele se arrependa, ele vai receber a recompensa, então, de ser um homem de bem. E aí Kardec vem em nota. A marcha dos espíritos é progressiva e nunca retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do posto que alcançaram. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim,
A alma de um poderoso na terra pode mais tarde animar o mais humilde artesão, e vice-versa, pois entre os homens as classes muitas vezes estão numa ordem inversa à da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Já responde, né? A gente não precisa nem comentar nem explicar. Herodes era rei, não era um homem bom. Jesus é o nosso irmão mais velho, guia da humanidade, exemplo de todos nós, e era carpinteiro. Então, a posição social não dita a nossa evolução espiritual, nunca. A pessoa mais humilde que você conhece pode ser portadora de uma sabedoria tão gigantesca que o mais inteligente dos homens está a anos-luz de conseguir adquirir, porque está muito longe em termos de evolução. Então é isso, certo? Questão 195. A possibilidade de avançar numa outra existência não pode levar algumas pessoas a persistirem no mau caminho por pensarem que sempre poderão corrigir-se mais tarde? Então, se existe a possibilidade de avançar numa existência, numa outra existência, então será que algumas pessoas não vão persistir no caminho porque depois dá para resolver? Aquele que assim pensa em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não iria reprimi-lo, pois sua razão a repele e a ciência conduz à incredulidade a respeito de tudo. Se tivessem usado apenas os meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, de fato, pensar da maneira que dizes durante sua vida corporal. Mas uma vez desprendido da matéria, ele pensará de outro modo, pois logo perceberá que calculou mal e então experimentará um sentimento contrário numa nova existência. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque encontras na Terra alguns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que outros ainda não viveram, mas irão adquirir pouco a pouco. Depende deles adiantar seu progresso ou retardá-lo indefinidamente. E aí Kardec nos diz: o homem que se encontra numa posição ruim deseja mudar o mais depressa possível. Aquele que está conhecido de que as tribulações desta vida são consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos penosa. E esse pensamento irá desviá-lo do caminho do mal, mais do que a ideia do fogo eterno, na qual ele não acredita. Certo? 196. Do fato de os espíritos só poderem aprimorar-se sofrendo as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de filtro ou de depuratório por onde devem passar os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se tornam melhores nessas provações, evitando o mal e praticando o bem. Mas só depois de diversas encarnações ou depurações sucessivas, eles atingem num tempo mais ou menos longo e, conforme seus esforços, o objetivo ao qual tendem. Então, a gente pode dizer que a vida material é um filtro, ou é um depuratório por onde a gente precisa passar para alcançar a perfeição? Sem dúvida alguma. Nós nos tornamos melhores a cada provação que passamos. Nós vamos aos poucos evitando praticar o mal, pensar o mal e então tornarmos o bem uma rotina na nossa vida. Mas isso só acontece depois de diversas encarnações, depois de diversas depurações no mundo material. Isso não é um processo rápido. Obviamente que ele varia de pessoa para pessoa, nós já vimos isso também. Alguns progridem mais rápido, enquanto para outros o progresso é mais lento. A marcha, a velocidade, ela é determinada por cada um de nós. O nosso livre-arbítrio é que vai determinar se nós chegaremos aonde nós almejamos mais rápido ou mais lentamente, tá? Mas todos chegarão. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? Então, é o corpo que exerce alguma influência sobre o espírito ou é o espírito que exerce influência sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma vestimenta que apodrece. Eis tudo. Então, é o espírito.
tá? O espírito influencia na carne. E aí vem Kardec. Encontramos no sumo da videira uma comparação material das diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mais enfraquecido por uma série de substâncias estranhas que lhe alteram a essência. A pureza absoluta só é atingida após várias destilações, em cada uma das quais vai se despojando de alguma impureza. O alambique é o corpo, no qual ele deve entrar para se depurar. As substâncias estranhas são como o perispírito, que purifica a si mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então aqui a Kardec faz uma analogia, né? Os melhores vinhos não passam tempos e tempos dentro eu não sei se é o vinho ou é a cachaça que fica no alambique, eu não sei. Mas o álcool não fica tempos e tempos dentro do alambique, quanto mais velho, melhor, né? É a mesma coisa. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nos afastamos da infância, do espírito primitivo que fomos um dia e formos crescendo até a vida adulta, a vida espírita adulta, assim nós vamos nos tornando melhores no sentido de mais evoluídos, ok? Agora o próximo subtópico. Destino das crianças após a morte. É sempre uma dúvida, né? A morte de uma criança, ela sempre nos choca, porque para o nosso entendimento vai totalmente ao contrário da ordem normal, que nós julgamos normal da vida, né? A gente espera que todos nasçam, sejam crianças, sejam jovens, adultos, sejam idosos e então, assim, tendo cumprido, então desencarnem. Mas nem sempre é assim, né? Aí, quando uma criança morre, a gente se questiona muito, né? E aqui a gente vai ter algumas respostas. Questão 197. O espírito de uma criança morta com pouca idade é tão adiantado quanto de um adulto? Algumas vezes muito mais, pois ele pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, sobretudo se progrediu. A criança, ela é pequena do ponto de vista material, mas ela pode ser um espírito mais velho do que um do senhor que já tem 90 anos. Então, ela pode ser muito mais adiantada do que um adulto. Nós vemos a carne, nós não vemos o espírito, e mesmo portadores da informação, como nós espíritas somos, ainda assim é difícil compreender, porque a gente ainda é muito ligado à matéria. Então, na questão 197A, então o espírito de uma criança pode ser mais adiantado do que o seu pai? Isso é muito frequente. Vós mesmo não o testemunhais muitas vezes na Terra? Nós temos aí muitos exemplos, né, da vida da gente, onde às vezes as crianças falam algumas coisas que deixam os adultos desconcertados, porque a gente fala, meu Deus, de onde essa criança tirou essa informação, né? Essa informação não chegou a ela, porque ela não tem nem idade para saber. Às vezes acontecem essas coisas, por quê? Porque é um espírito já mais adiantado que o pai, do que o do pai, da mãe, da avó, enfim, de todo mundo. Questão 198. O espírito de uma criança que morre com pouca idade pertence aos graus superiores, uma vez que não pôde fazer o mal? Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o liberaria das provações pelas quais deve passar. Se é puro, não é pelo fato de ser criança, mas porque era mais evoluído. Então, uma criança que morre pequenininha, com pouca idade, ela pertence a graus superiores, já que ela não pôde, durante a encarnação, fazer o mal? Aí responde, se ela não fez o mal, ela também não fez o bem, porque ela morreu cedo, certo? Então, Deus não liberaria esse espírito das provações que ele precisa passar, simplesmente porque ele morreu cedo, ele desencarnou cedo. Se ele é puro, não é porque é uma criança, e sim porque é um espírito mais evoluído, tá? Questão 199. Por que muitas vezes a vida é interrompida na infância? A duração da vida da criança pode ser para o espírito que está encarnado nela o complemento de uma vida interrompida antes do término,
antes do término devido, e sua morte é muitas vezes uma provação ou expiação para os pais. Então, por que às vezes a vida acaba na infância, logo na infância, né? Porque às vezes aquele tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, era o tempo necessário, certo? Para que completasse o tempo que faltou numa encarnação pretérita, tá bom? Enfim. Também pode ser uma aprovação para o pai e para a mãe. São os dois motivos pelos quais muitas vezes se deixa a vida, né, tão cedo, com tão pouca idade. Questão 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança que morre com pouca idade? Recomeça uma nova existência. E aí vem Kardec. Se o homem só tivesse uma existência, e se depois dessa existência sua sorte futura estivesse fixada para todo sempre, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre com pouca idade para gozar sem esforços a felicidade eterna? E com que direito essa metade poderia ser liberada das condições muitas vezes tão duras impostas à outra metade? Tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela encarnação, a igualdade se estende a todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. Os que chegam por último só podem culpar a si mesmos. O homem deve obter o mérito de seus atos, assim como tem responsabilidade. Então, Deus sendo justo, ele não daria nenhum privilégio para nenhum espírito. Todos vão chegar à perfeição por seus méritos. Então, não é porque o espírito morreu com pouca idade que ele pode, então, gozar das benesses, da felicidade eterna, enquanto outra parte está aqui, né, não desencarnou tão cedo, e segue passando por provas duras que são impostas ao longo da vida. E qual seria o privilégio do primeiro? Se nós somos criados iguais, temos os nossos diferentes graus evolutivos e todos estamos galgando degraus. Então, Deus não beneficia ninguém, porque ela vai, né? Ela vai seguir o seu livre-arbítrio e as provas que são necessárias para que ela se depure, certo? Quando uma criança morre cedo, ela reencarna na mesma família? Me perguntou a Sheila. Nós temos informação pelos estudos de que sempre reencarnamos no meio em que somos simpáticos, né? Então, nós reencarnamos no meio de pessoas, de espíritos já conhecidos, variando as posições, os papéis, uma como filha, outra como mãe, uma como pai, como avó, como tio, como primo, como amigo, enfim. Mas sempre se está no mesmo meio porque nós somos atraídos por simpatia. E é nesse meio onde nós temos os nossos débitos a serem sanados. Por isso existem nos meios familiares as simpatias e as antipatias. Tá bom, Sheila? Kardec continua. Além disso, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação não pôde ainda influenciá-las? Não se vê que algumas pessoas parecem trazer de nascença a astúcia, a falsidade, a perfídia, o próprio instinto do roubo e do assassínio, e isso apesar dos bons exemplos de que estão rodeadas? A lei civil absolve seus delitos, porque, diz ela, agiram sem discernimento. E tem razão, pois de fato as crianças agem mais instintivamente do que deliberadamente. Mas de onde podem provir esses instintos? Tão diferentes entre crianças da mesma idade, criadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências. De onde vem a perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, já que a educação parece em nada influir?
Os que são viciosos o são porque seu espírito progrediu menos e então eles sofrem as consequências, não dos seus atos de criança, mas dos de suas existências anteriores. E dessa forma a lei é a mesma para todos e todos são atingidos pela justiça de Deus, certo? Então, não é porque é uma criança que ela é inocente, tá? Realmente, existem muitos casos Existem muitos casos que a gente pode encontrar com uma simples pesquisa no YouTube, por exemplo, de crianças que são más, de crianças que são realmente ruins. E aqui é explicado que é um espírito que já tem a sua bagagem. E se ele ainda for um espírito que se compraz ao mal, ele ainda, mesmo criança, vai praticar como se aquilo tivesse sido uma coisa que veio de nascença. Às vezes ele é totalmente o oposto de um irmão que foi criado da mesma forma, mas que é mais bondoso. Então não é porque é criança que é puro, tá? Nós temos que pensar que está em um corpo pequenino, mas que já é um espírito que já caminhou um pouquinho, tá? A Márcia perguntou, a tendência é que as crianças sejam mais evoluídas que os adultos? Eu acho que é isso, ela terminou aqui sem completar. Não, aqui não é uma regra. No espiritismo, a gente aprende que não há regras para tudo. Existe uma exceção porque cada coisa vai acontecer de acordo com o caso concreto, né? Então, aqui, ela completou aqui, a tendência é que as crianças sejam mais evoluídas do que os pais? Não necessariamente, aqui foi um exemplo. Isso acontece, mas não é uma regra, tá? Então pode ser que sim, pode ser que não, como todas as outras perguntas praticamente do espiritismo a gente também vai falar. Depende, pode acontecer, quanto não pode acontecer. Tudo varia de acordo com o grau de evolução daquela criança, dos pais. Não necessariamente um vai ser mais evoluído que o outro, pode estar em igual evolução, pode um ser mais, o outro ser menos, enfim, os papéis se invertem. Não é uma regra, tá bom? É isso. Sexo dos espíritos. Obrigada, Ju. A Ju acabou de me ajudar com uma resposta aqui. Sexo dos espíritos. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, pois os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na similitude de sentimentos, né? Nós falamos que nós nos atraímos pela simpatia. Então, os espíritos, eles se atraem por esse motivo, pela simpatia, tá? Mas tem sexo? Não tem sexo. Para existir sexo, precisa ter corpo, precisa ter constituição orgânica. O espírito, então, não tem sexo como a gente entende, tá bom? Não como nós temos a noção do sexo. O sexo que nós estamos falando, biológico, tá bom? 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode, numa existência nova, animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Então, agora, por exemplo, eu estou como mulher, numa outra existência eu posso vir como homem, e não tem problema nenhum, isso muda, tá bom? Questão 202. Quando se é espírito, prefere-se ser encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher? Então o espírito ele tem preferência por ser homem ou mulher quando encarnar? Isso pouco importa para o espírito, depende das provas pelas quais ele deve passar. Então o corpo que aquela pessoa receber vai ser adequado para as necessidades, para as provas que ele precisa enfrentar. E aí, para terminar, Kardec em nota nos diz: os espíritos encarnam como homens ou mulheres, pois não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, oferece-lhes provações e deveres especiais, e a oportunidade de adquirir experiências. Aquele que sempre tivesse sido homem saberia apenas o que sabem os homens. Tá bom? E assim nós terminamos o nosso estudo de hoje. Na semana que vem, a gente vai terminar o capítulo, tá? Nós vamos falar sobre parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais e sobre ideias inatas. Aí a gente termina o capítulo 4, tá bom?
Gente, lembrando para vocês não se esquecerem de ir lá no site do Letra Espírita do Clube do Livro para vocês conhecerem a seleção do mês, para vocês conhecerem a lojinha com os livros avulsos, para vocês conhecerem as formas de se associar ao clube, as formas de assinatura. Hoje eu recebi esse livro aqui, maravilhoso, tá bom? O que encontrei do outro lado da vida. Eu vou começar a ler, depois eu conto para vocês. Então, vão lá na lojinha www.letraespírita.com.br, conheça todas as oportunidades que vocês têm para assinar, tem para todos os bolsos, para vocês se instruírem, fazerem leituras edificantes sempre. Lá também tem a revista Letra Espírita, tá bom? Que vocês podem adquirir tanto de forma virtual quanto a física, tá? Aproveitem, lá tem bastante oportunidade para vocês, muitos livros maravilhosos, tá bom? A Iraceli querida, sim, os meus estudos são todas as quintas-feiras, sempre iniciando-se às 21 horas, tá bom? A Rita pediu para ver a capa do livro. É esse aqui. O que encontrei do outro lado da vida, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, tá bom? Nilceia, que pena que você chegou atrasada, mas não tem problema. Sempre que eu termino o estudo, eu deixo ele salvo. Então, assim que ele entrar na página, você clica na aba de vídeos que fica aqui do nosso lado esquerdo, quem tiver no computador, ou no celular também dá para achar arrastando assim para o lado. Você pode assistir. Tem uma playlist para quem está aqui pela primeira vez, muito obrigada. Tem uma playlist com todos os nossos estudos. Nós estamos no 12º, tem os 11 que nós já fizemos lá salvos na aba de vídeos, tá bom? Tem uma playlist só com os estudos do Livro dos Espíritos. E aí a gente tem todas as outras lives também, de domingo às 21 horas, como a Ju colocou aqui. A Ju colocou a grade de estudos do Letra Espírita. Se vocês olharem aqui, vocês conseguem anotar. Todo domingo às 21 horas, estuda-se temas diversos aqui no Facebook. Quem faz com vocês é a Ariane. Ela está de licença maternidade, então nós comunicadores estamos nos revezando, mas todo domingo às 21 horas. Aí na segunda-feira, só que lá no Instagram do Letra Espírita, às 19 horas, o Murilo faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça, às 9 da manhã, aqui no Facebook, quem fala sobre temas diversos é a Fernanda. E todas as quintas-feiras, às 21 horas, tem o estudo do Livro dos Espíritos aqui no Facebook junto com vocês, tá bom? Às vezes pipoca uma live especial que a gente avisa com antecedência durante o dia, para que a gente possa bater um papo a mais durante a semana, mas a gente avisa com antecedência, tá bom? Gente, minha cabeça melhorou graças a Deus, tava doendo bastante. E é isso, estudamos hoje a nossa parte, né? Mais uma parte, de pouquinho em pouquinho a gente já tá na questão 202. Nós nos propusemos no começo desse ano a fazer esse estudo sistemático do Livro dos Espíritos. Parece ser tão grande, realmente há muito pela frente ainda, mas olha, nós já chegamos na questão 202. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, todas as semanas. Quem chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nos acompanhe sempre. Aqui a gente estuda, eu aprendo com vocês, a gente discute, tira dúvida. Enfim, e mesmo assim, se ficou alguma coisa para trás, manda aqui por inbox no Letra que a gente vai responder a sua dúvida, tá bom? Quem quiser me segue lá no Instagram, tá bom? Que lá a gente também consegue tirar dúvidas, ou no Instagram do Letra Espírita também, tá bom? Eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham uma ótima noite de descanso, que o sono seja reparador, que proporcione o relaxamento necessário, o descanso necessário, para mais um dia amanhã de lutas, né, dessa vida aqui material, para mais um dia de distanciamento para quem pode ficar em casa, mais um dia de muito cuidado para quem precisa sair para trabalhar. Quem precisa sair para trabalhar, pessoal da saúde, pessoal que trabalha nos mercados, nas farmácias,
os coletores de lixo, as pessoas da educação que precisam trabalhar, o nosso muito, muito obrigada por tudo, por estarem dando o melhor de vocês nesse momento, para que quem pode ficar em casa fique realmente, tá? Gente, se cuidem, tá bom? Não relaxem, tem que tomar cuidado, tem que ter medida de higiene, tem que ter o distanciamento, tem que usar máscara. Não se esqueçam disso. Mas principalmente não se esqueçam que isso vai passar, tá bom? Isso vai acabar, uma hora isso vai acabar. E a gente vai sair muito melhor do que nós entramos nisso tudo aí há 2 meses, 3 meses atrás. Simone, seja bem-vinda. Ela não viu tudo, mas vai ficar salvo para você assistir, tá bom, Simone? Obrigada. Amélia nos lembrou: espíritas, amai-vos e instruí-vos. É isso aí, é o que nós fazemos quase que a semana toda aqui no Letra, com a companhia de vocês, que é muito especial e sem a qual não teria nenhum motivo para a gente estar aqui. Então é por vocês que a gente estuda, que a gente se dedica, que a gente doa o nosso tempo com toda a gratidão do mundo, porque faz bem demais para nós estarmos aqui com vocês, estudar e aprender juntos, tá bom? Então, gente, tenham uma ótima noite, tá? Tenham uma ótima noite. Fiquem em paz. Muito obrigada, Rita. Ela disse que gostou muito. Muito obrigada, gente. Vocês são muito carinhosos, tá bom? Muito obrigada. Agradeço de todo o meu coração. Na semana que vem a gente tá junto de novo, tá? Fiquem com Deus. Que os mentores de cada um de vocês, que o nosso Senhor Deus, nosso Pai, que o nosso irmão mais velho Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, e que a hora que a gente dormir, o nosso espírito desprendido da matéria, ele consiga alcançar lugares em que ele vai continuar estudando, tendo boas lições e, de acordo com o merecimento de cada um, quem sabe, prestar auxílio a todos que precisem nesse momento, tá bom? Um beijo muito carinhoso, muito obrigada. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.